Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões diárias pelo canal IBE Fortaleza. Nosso grande abraço nesse momento, que a bênção do Senhor te acompanhe, te alcance, que você tenha um dia vitorioso na presença do nosso Deus. Estamos concluindo a epístola de Tiago, já estamos no capítulo 5, ela vai até o capítulo 5. E hoje Tiago muda o tom da conversa, num tom mais paternal, falando ele como pastor que exorta e não mais como profeta que traz sentenças de condenação. Nós vamos hoje poder ouvir uma linguagem mais coloquial quando ele vai citar o nome irmãos, e vamos ter a alegria de ter o pastor falando novamente às suas ovelhas, à sua congregação, à sua igreja. E a reflexão hoje está em Tiago, capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 11, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago encorajou os cristãos a fortalecerem seus corações e a convergirem à esperança na volta de Cristo. Ele enfatiza a esperança, a proteger o cristão contra o espírito vingativo e produz paciência sob a opressão. O Senhor é tardio para irar-se, mas ele virá e não deixará o culpado impune. Nós também somos desafiados com a palavra de Tiago a sermos pacientes, aguardando a volta do Senhor. Paciência e perseverança são virtudes para se viver com sabedoria em todos os tempos, porque a ajuda virá, pois o Senhor tem compaixão e misericórdia. Ele então vai citar 3 exemplos de paciência. O primeiro exemplo é o lavrador, que aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as chuvas. Para os bons frutos ficarem prontos para a colheita, é preciso paciência. E há algumas características importantes quando ele vai falar do lavrador que eu gostaria aqui de citar. O exemplo do lavrador que aguarda o fruto de seu trabalho com paciência. Seu trabalho é agora da paciência e também da fé. Já fez o que dele se esperava ao plantar a semente. Resta-lhe aguardar. Não pode apressar o crescimento, nem precipitar a colheita. Agora não depende dele. Eis uma lição que não podemos desprezar. O progresso do reino de Deus, várias vezes comparado com o ato de semeadura ou com as sementes, que Jesus utilizou largamente essa figura, não depende de nós, no sentido de que não podemos apressar Deus. Por vezes, o nosso zelo e interesse pela obra de Deus produzem até situações extremamente curiosas. Por exemplo, as últimas chuvas, já no fim da estação chuvosa na Palestina, servem para o amadurecimento do que foi plantado. O lavrador sabe que há um processo,
com etapas definidas. Tendo plantado, resta-lhe aguardar com confiança e com seriedade, sendo paciente, aguardando o resultado de um longo e de um penoso trabalho que precisa ser aguardado com paciência e fé. É a primeira figura que Tiago utiliza para falar à sua amada igreja sobre a paciência diante da tribulação, da aflição, do sofrimento que a igreja estava então passando. A segunda figura que Tiago vai utilizar é a figura dos profetas. Nós sabemos que muitos profetas não só sofreram, como morreram ao proclamar o evangelho, a proclamar a palavra da verdade, a repreensão, o ataque ao pecado. Muitos deles foram não somente presos, como maltratados e como também foram assassinados. E ele então se utiliza da figura dos profetas que sofreram porque denunciaram o pecado e acabaram sofrendo por conta dessa situação. E a terceira figura que o Tiago vai utilizar para animar a igreja a aguardar a volta de Jesus e a vencer todo o sofrimento pelo qual eles estavam passando, ele se utiliza então da figura de Jó, quando ele vai dizer, aqui no versículo 11, como vocês sabem, nós consideraremos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó é um excelente exemplo de paciência ou firmeza. Talvez ninguém na história do mundo tenha sofrido tantas perdas em tão pouco tempo quanto Jó. Em momento algum, porém, amaldiçoou a Deus ou se afastou dele. No final, sua perseverança foi recompensada. Deus se revelou a ele cheio de terna misericórdia e compassivo, como sempre. Quero só falar mais uma coisa aqui sobre Jó, é que a paciência de Jó, ou o sofrimento de Jó, não foi vencido de forma passiva. Não. Jó chorou, reclamou, discutiu com os amigos e apregoou sua dor. Mas no meio da dor que o esmagava, ele se apegou a Deus. Questionado pela esposa, que o aconselhava a blasfemar e suicidar-se, repreendeu-a, chamando-a de louca, como nós conhecemos os relatos bíblicos sobre as narrativas de Jó. O texto termina com essas palavras: em meio a tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Deus recompensa aquele que permanece fiel nas tribulações. Vale a pena perseverar. Não ficamos abandonados e somos recompensados, como a Bíblia diz que Jó foi recompensado, recebendo tudo em dobro pelas mãos bondosas do nosso Deus. A pessoa que mais me ensinou sobre vencer tribulação foi minha mãe. Ela sempre dizia, com paciência a gente vence tudo. E realmente, com paciência, com firmeza, com convicção, nós podemos sim esperar a volta de Jesus. Essa é, pois, a reflexão de hoje e nós esperamos que a palavra do nosso Deus nos encoraje, nos anime, e você que está ao alcance da minha voz nesse momento, qualquer que seja a tribulação, o sofrimento, aguarda perseverantemente, porque assim como o agricultor vence a sua luta e conquista a sua vitória, vendo os frutos do seu laborioso trabalho, os profetas venceram, Jó venceu, Jesus que passou por uma cruz terrível venceu, nós também venceremos tal qual todos eles venceram, venceremos também. Que Deus nos abençoe. Quem vos fala aqui é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou contigo, confiando no Senhor. Amém.